Olá, bem-vindos ao quadro. O tema da nossa aula de hoje será objeto direto. O objeto direto é um complemento verbal. Ele completa o sentido de um verbo transitivo direto. Vamos ver um exemplo? Nós temos aqui nesta oração o verbo derrubou. Quem derruba, derruba alguma coisa. Então, este é um verbo transitivo direto. Porém, se você utilizar a frase o vento derrubou, ele sozinho não tem um sentido completo. Então, ele precisa de algo para completar o seu sentido. No caso aqui, é o papel, que é o objeto direto desta oração. O objeto direto geralmente é não preposicionado. Geralmente, ou seja, ele não é regido por preposição. Vamos ver outro exemplo? Então, eu escolhi o vestido azul. Nesta oração, nós temos o verbo escolhi. Este verbo também é um verbo transitivo direto, ou seja, ele precisa de algo para completar o seu sentido. O complemento dele é o vestido azul. Neste complemento, não há nenhuma preposição. Então, o objeto direto geralmente não é regido por preposição. Outra característica do objeto direto é que na voz passiva, ele é o sujeito da oração. Então, vamos ver um exemplo primeiro na voz ativa. Caim matou Abel. Nós temos aqui o verbo matou, que é um verbo transitivo direto. Quem mata, mata alguma coisa ou alguém. E Abel é o objeto direto. Quando eu transformo esta oração na voz passiva, esse objeto direto se torna o sujeito da oração. Então, vamos observar. Abel foi morto por Caim. Então, Abel, que era o objeto direto na voz ativa, passou a ser o sujeito. Esta é outra característica do objeto direto. O objeto direto é constituído pelos seguintes termos. O primeiro termo é um nome. Então, ele pode ser constituído por um nome. O exemplo é: eu estudo inglês. O verbo estudar também é transitivo direto. Existe um complemento. Qual é o complemento? Objeto direto aqui é inglês, que no caso é um nome. Outro termo que pode constituir objeto direto é qualquer palavra substantivada. Qualquer palavra substantivada. Então, vamos ver um exemplo. Ela uniu o útil ao agradável. Aqui nós temos o verbo unir. Esse verbo exige um complemento. O complemento, no caso, é o útil, o primeiro complemento. É o útil, que é o objeto direto. Porém, útil, ele é um adjetivo. Mas, como nesta oração ele está com um artigo na frente, ele está substantivado. Outro termo que pode constituir o objeto direto são os pronomes substantivos. Vamos ver um exemplo? Primeiro exemplo é: Paula conservou isso. Paula conservou isso. Nós temos o verbo conservou, que também exige um complemento, e nós temos como complemento o termo isso, que é um pronome substantivo. Por fim, ele pode ser representado também por pronomes oblíquos átonos. Vocês lembram quais são os pronomes oblíquos átonos? São o, as, os, as, mes, te, se, nós e vos. Então, esses são os pronomes oblíquos átonos. Vamos ver um exemplo? O exemplo é: ela ama-o muito. Temos aqui o verbo ama, que é um verbo transitivo direto. Ele exige um complemento, como todos que nós vimos anteriormente. Esse o é um pronome oblíquo átono.
e no caso ele é o objeto direto desta oração. Por hoje é só, espero que vocês tenham aprendido.